A paz do Senhor, uma alegria muito grande poder voltar a falar com você neste momento para trazermos mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí para meditação a lição de número 3, de 15 de julho de 2018. A lição de hoje tem como título Os Ministros do Culto Levítico. Quero trazer um comentário sobre essa lição. Lembrando que na lição passada nós apresentamos um comentário sobre a beleza e a glória do culto levítico. Então nós vimos naquela lição quais eram as glórias do culto levítico, a importância do culto levítico para Deus, da adoração. E a lição de hoje vai estar nos apresentando os ministros que trabalhavam, que foram separados por Deus para trabalhar na ministração do culto levítico. Então aqui a ideia dos ministros do culto levítico, estudar os ministros, saber um pouco sobre os ministros, é tão importante quanto o culto por eles apresentado. Então nós estaremos aqui traçando um comentário, não estaremos assim traçando um comentário muito longo, uma vez que a lição ela gira em torno da adoração e do serviço, aqui tomando por base o ministério levítico. E as demais lições elas acabam falando também sobre o tema. Então a lição ela está um tanto quanto segmentada em relação ao culto, no caso aos ministros do culto em si, ao ofício do sacerdote e outros subtemas vão estar sendo apresentados no decorrer da lição. Então, como a minha intenção aqui também fazer o comentário da lição, é claro, e, à medida do possível, trazer alguns elementos que possam estar, ou algumas observações, algumas leituras, que possam estar também servindo de subsídio para o estudo da lição. Mas um dos objetivos, eu quero deixar bem claro que um dos objetivos desse trabalho é exatamente estudar a lição mesmo. É uma aula em torno da lição, fazendo aqui, destacando os pontos importantes da lição, quando houver necessidade, lendo a lição, uma vez que muitos, infelizmente, não são todos que tenham cuidado de ler a lição, e às vezes é necessário que a gente possa estar lendo a lição, para que aqueles que não tenham cuidado de ler a lição tenham o acesso minimamente ao estudo da lição, mas nós vamos procurar aqui estar pontuando aquilo que há de mais importante aqui na lição, para que nós possamos ter trazer algumas informações que sejam aí interessantes para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Bem, então indo já para a lição, nós temos aí os ministros do culto levítico. O próprio título da lição aqui, quando nos traz aí o tema, os ministros do culto, nós já temos em mente, todos têm em mente, que aqueles que foram separados por Deus para estarem ministrando o culto, eram exatamente os levitas, e aí nós temos os sacerdotes, que foram as pessoas separadas por Deus para esse ofício. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Aqui nós temos a ordem de Deus para Moisés, quando Deus escolhe dentre as tribos de Israel, Deus escolhe exatamente a tribo de Levi. Então a tribo de Levi ela foi escolhida por Deus como sendo uma propriedade de Deus. Essa tribo, nós vamos ver aí na sequência, essa tribo ela não teria uma possessão, ou não teve uma possessão quanto da divisão territorial das terras que cada tribo tinha por herança, porque ela era uma possessão do Senhor e o Senhor era a sua herança. Então é interessante nós observarmos que havia preceitos, havia mandamentos de que as primícias elas pertenciam ao Senhor, o primogênito pertencia ao Senhor, e é interessante nós observarmos que a tribo de Levi ela foi tomada por Deus como uma primícia de Israel. Só que é muito interessante o que o texto nos apresenta quando diz: toma os levitas em lugar de todo o primogênito
entre os filhos de Israel. Então temos aqui Deus escolhendo a nação, ou melhor, escolhendo a tribo de Levi, como tomando-a em lugar de todo primogênito de Israel, uma vez que os primogênitos pertenciam ao Senhor. Então aqui nesse aspecto aqui, e além de que os homens deveriam, no caso da oferta, trazer o primogênito dos animais, da colheita, em termos dos seres vivos, dos seres humanos, também havia essa ordenança de que os primogênitos pertenciam ao Senhor. E aqui o texto nos apresenta que a tribo de Levi, ela foi tomada para Deus, como substituindo ou simbolizando todo o primogênito de Israel. Isto é muito interessante. Então ela passa a ser uma propriedade exclusiva do Senhor para a ministração do culto em Israel. Então é isso que o texto está nos colocando. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Então os levitas era uma tribo dedicada então a Deus, e era através dessa tribo que também as ofertas, os primogênitos das ofertas que eram trazidos pelo povo, eram oferecidos por Deus em nome, no caso, em favor de toda a nação de Israel. Então nós já temos aqui que, em se tratando dos ministros do culto levítico, nós temos então que esses ministros eram exatamente retirados dentre a tribo de Israel, ou melhor, a tribo de Israel era uma tribo ministerial, foi uma tribo separada para o ministério, para ali prestar o serviço no culto, como também dessa tribo se tirava os sacerdotes para oficiarem diante de Deus. Aí faço a observação que fiz na lição passada, que muitas das vezes alguém desinformado pode pensar, por exemplo, que todos os levitas eles oficiavam como sacerdote. Não necessariamente. Que nós temos que entender que a tribo de Levi em si era a tribo separada para o serviço, a tribo sacerdotal nesse sentido, porque toda a tribo ela foi separada para Deus com o serviço, porém dentre os levitas se separavam então os sacerdotes, que eram separados entre esses que foram separados. Isso aqui é importante nós fazermos essa observação. Portanto, a tribo de Levi, a nação de Israel, era uma nação escolhida por Deus. Entre os escolhidos de Deus, Deus escolheu então a tribo de Levi. E entre esses escolhidos dos escolhidos, nós tínhamos então agora os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Então, em síntese, o que nós queremos dizer? Que todo sacerdote, necessariamente, ele tinha que pertencer à tribo de Levi. Porém, nem todo levita era necessariamente um sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos apresenta o seguinte: o chamado divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Isso aqui é interessante, nós tomando como modelo de chamado, no caso aqui, os levitas, eles foram separados por Deus, e essa separação exigia deles um amor, uma excelência no serviço e uma dedicação total ao Senhor, integral ao Senhor. É interessante nós observarmos que, em termos espirituais, quando nós somos chamados por Deus para ser nação santa, sacerdócio real, nós temos que ter essa consciência de que nós devemos prestar a Deus um serviço com amor, um serviço de excelência e um serviço de dedicação integral. Não necessariamente integral em termos do tempo cronológico, mas no sentido de que a nossa vida ela é integralmente dedicada ao Senhor e que devemos estar e nos manter em constante sintonia com Deus e com o chamado de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe da nossa revista está no livro de Levítico, capítulo 8, verso 1 a 13, que nós vamos estar aqui lendo e pontuando aquilo que for necessário. Levítico 8, verso 1 ao verso 13. O versículo 1.
falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Aqui nós vamos ver a institucionalização da adoração do culto. Deus agora dando diretrizes para Moisés em relação à tribo de Levi, como deveria ordenar aqueles que haveriam de oficiar diante do Senhor. Então o verso 1 nos apresenta: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, toma Arão e a seus filhos com ele, lembrando que Arão era da tribo de Levi. Então Arão era da tribo de Levi. Os levitas foram chamados para ser uma tribo sacerdotal, para ser, no caso, dedicar o serviço do altar. E os sacerdotes, mais especificamente falando, deveriam ser descendentes de Arão, descendentes diretos de Arão, que por sua vez pertencia à tribo de Levi. Bem, o verso 2. Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, no caso sacerdotais, as vestes que foram ordenadas por Deus à sua confecção, e homens capacitados por Deus para que confeccionasse essas vestes. Portanto, toma Arão e os seus filhos com ele, as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, sem fermento, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação, quando da consagração dos sacerdotes. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água. A lavagem com a água aqui era exatamente esse símbolo dessa purificação para uma dedicação ao serviço sacerdotal, ao serviço de Deus, no caso aí do tabernáculo. Então Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Depois lhe pôs no peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Aqui no caso Arão, aqui era as vestes de Arão, no caso o sumo sacerdote, ou seja, o líder dos sacerdotes. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante de seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa santidade, com o nome que ordenara o Senhor a Moisés. Então temos aqui toda a indumentária do sumo sacerdote, aqui Arão, a mitra, o urim, o tumim, aquelas pedras que eles deveriam ser usadas ali diante do Senhor, e também a lâmina que havia ali no caso na mitra, e essa lâmina exatamente onde estava escrito aquela frase, santidade ao Senhor. Então temos aí a indumentária e a consagração, no caso de Moisés, para o ofício como um sumo sacerdote. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele o santificou. E ele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia, a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Então temos aqui a purificação, a dedicação do tabernáculo, a santificação dos utensílios, e temos aqui também a santificação, a dedicação de Arão como sumo sacerdote para oficiar diante de Deus. Aí o verso 13. Depois da consagração do sumo sacerdote de Arão, vem então também a consagração dos seus filhos. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então temos aqui na sequência exatamente um relato aqui, no caso alguns, vamos dizer, retratos de alguns elementos envolvidos na consagração do sacerdote, que tinha, no caso ali, aquela túnica, aqui o cinto,
aquelas partes essenciais que também tinham na indumentária do sumo sacerdote. Porém, no sumo sacerdote, nós vamos ver numa outra lição, havia algumas peças a mais, como a questão do éfode, como a questão da lâmina, dedicada à santidade ao Senhor, e alguns elementos. Mas o certo que nos interessa, que a lição apresenta, é que esse momento aqui é exatamente o momento quando da consagração tanto de Arão, sumo sacerdote, como também dos seus filhos que estavam aqui sendo consagrados ao Senhor. Lembrando que Arão, ele tinha exatamente 4 filhos, que era exatamente Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, que eram os filhos de Arão. Então nós temos aqui, até o verso 7, até o verso 13, melhor dizendo, nós temos aqui esse retrato da consagração do tabernáculo, como também da consagração do sumo sacerdote Arão e dos seus filhos para o serviço sacerdotal. Bem, a lição, ela vai estar nos apresentando aí, como nós já vimos, o título da lição é os ministros do culto levítico. Então a lição ela vai estar nos apresentando como se deu a chamada de Levi, da tribo de Levi, para o ministério sacerdotal. Essa é a proposta da lição. Falando um pouco sobre quem eram os levitas, nós minimamente já vimos, mas estaremos retomando, sobre quem eram os levitas, falando um pouco sobre os requisitos necessários para essa chamada. Também traz-nos uma lição, da mesma forma como Deus chamou os sacerdotes levitas para o trabalho, para, no caso, que Deus pudesse se apresentar e ser ensinado, já que os levitas, além de oficiar diante de Deus, eles tinham a responsabilidade profética, a responsabilidade de ensinar o povo a lei de Deus. Também na nova aliança nós podemos aprender com, no caso, o ministério levítico, o culto, e no caso os ministros do culto, como eles se portavam, e tirar uma lição de como deve ser o papel da igreja, enquanto sacerdotes, cada crente individual enquanto sacerdote de Cristo, enquanto tendo a responsabilidade e o chamado de interceder, não só pelos nossos, mas por todos aqueles que o Senhor pretende alcançar através da mensagem da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o primeiro tópico da lição, ele nos apresenta o seguinte: Levi, a tribo sacerdotal. Então aqui vai estar esse tópico da lição. Ele vai estar nos apresentando Levi, como já falei a princípio, como sendo uma tribo sacerdotal, uma tribo escolhida por Deus para esse ministério. Aí a lição, ela vai estar, nesse primeiro tópico da lição, ela vai estar subdividida em 3 subtópicos. O primeiro tópico fala sobre o nascimento de Levi, o segundo fala sobre o zelo dos levitas e o terceiro sobre a vocação sacerdotal, no caso dos levitas. Bem, o primeiro subtópico desse tópico, cujo título é Levi, a tribo sacerdotal, fala sobre o nascimento de Levi. Aqui nos apresenta que Levi, ele era exatamente um filho de Jacó, um filho de Jacó, portanto um filho de Jacó com uma das suas mulheres, que era Lia. Nós que lemos a Bíblia conhecemos a história de Jacó, quando ele trabalhou por sua amada Raquel, trabalhou por um tempo, 7 anos, e depois houve toda aquela negociação, e aí foi dado Lia no lugar de Raquel, e ele trabalha mais outros anos para, no caso, poder casar-se com a sua amada. E é interessante nós observarmos que Levi, como Deus faz as coisas, Levi, essa tribo escolhida por Deus, ele é exatamente um filho de Jacó com Lia, não foi um filho com Raquel, para nós percebermos os propósitos de Deus. Então foi através a bênção de Deus para a nação de Israel, quanto a levantar uma tribo sacerdotal, foi exatamente a partir desse fruto do ventre de Lia, que era uma das esposas, no caso de
Jacó. Então Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel, e Levi é exatamente um filho de Lia. Então a lição nos apresenta que ao dar à luz a Levi, Lia declarou: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso a esposa desesperada de Jacó foi impulsionada ao dar o nome de Levi. E é interessante que o nome de Levi quer dizer, dentre as significações, Levi quer dizer ligado, unido. Então, ligado, unido, vinculado, é o sentido do nome Levi. E aqui, Lia, ao dar esse nome a Levi, falava no sentido de agora, no caso Jacó, se ligar mais a ela, já que a esposa preferida era Raquel. E é interessante nós observarmos, isso é bem interessante, porque da mesma forma como Lia dá o nome de Levi, no sentido de que agora o seu esposo estaria ligado, ou se ligaria mais a ela, nós vamos perceber que o próprio nome Levi já apontava, podemos até dizer assim, podemos fazer uma leitura profética, e nós temos exatamente que é através da tribo de Levi que vai surgir o sacerdote, e essa tribo é uma tribo sacerdotal, e é através da qual que a nação de Israel vai estar ligada a Deus, no sentido do culto. Exatamente porque quem era o sacerdote? O sacerdote era exatamente uma ponte entre o povo e Deus. Então essa ligação entre o povo e Deus se dava exatamente através do ministério sacerdotal. E Levi recebe esse nome da sua mãe Lia, que tem o sentido de adesão, de estar ligado, vinculado, e é exatamente isso que vai acontecer no futuro, quando Deus exatamente separa a tribo de Levi como uma tribo sacerdotal, como uma tribo que vai fazer essa ponte intercessória entre o povo e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aí, quanto ao nascimento de Levi, exatamente que ele é filho de Lia, portanto, filho de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi assim que o próprio Levi, ele alcança essa posição também de patriarca de uma tribo, já que depois nós vamos ter lá a tribo de Levi. Então Levi ele é um patriarca, se torna o patriarca da sua tribo. O subtópico 2 nos apresenta o zelo dos levitas. O zelo, o ofício, o cuidado, o serviço. O zelo dos levitas é o subtópico 2. Então nós temos aqui que Levi, ele exatamente, uma vez chamado por Deus, essa tribo chamada por Deus, qual deveria ser o perfil? Qual deveria ser a postura dessa tribo? Era exatamente a postura do zelo. Então Levi, a tribo de Levi, ela tinha como finalidade ter uma postura de uma tribo zelosa, queria zelar e conservar exatamente essa relação, tanto da sua família com Deus, como também o zelo pelo serviço sacerdotal. Então temos aqui o zelo dos levitas, e aí nos mostra a lição histórica nos textos sagrados, que Levi, ele sempre teve um zelo pelas coisas de Deus, inclusive quando daquela revolta que envolveu ali a adoração do bezerro de ouro, a tribo de Levi exatamente, ela se pôs ao lado de Arão, exatamente para condenar aquele mal e para ajudar na restauração ali da nação de Israel. Portanto, Levi, segundo os textos sagrados, vamos ver sempre como uma tribo que sempre se portou, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação tanto à honra da família, quanto também nessa questão, por exemplo, a lição apresenta o episódio quando do estupro ali de uma das irmãs de Levi, Diná, uma das filhas no caso ali de Jacó. Nós vemos ali então que a postura de Levi e da tribo, como a lição coloca, diante da honra da família, foi uma postura ali de tentar exatamente rever, consertar, entendeu? Não criar mais problema diante de uma situação, vamos dizer assim, que de fato manchava a nação de Israel.
E aí a lição também vai nos apresentar, isso é muito interessante, a gente pode até ler aí alguns textos do livro de Gênesis, por exemplo. Gênesis, no capítulo de número 34, Gênesis 34, os versos de número 25 a 31, quando nos afirma o seguinte: a traição de Simeão e Levi. Aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao filho da espada, Amor, e ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Aí os versos, aí prossegue o verso 28. Vamos ler até o verso 31. Portanto, havia contaminado a sua irmã. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os meninos, e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo quanto havia. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco povo em número, juntar-se-ão e ficarei destruído eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Então nós vemos aqui que Levi, juntamente com Simeão, mas o destaque aqui é para Levi, quando do estrupo, no caso aqui, da sua irmã Diná, ele já lutou pela honra da família, exatamente porque uma vez que ele tinha consciência de ser uma nação que servia a um Deus puro, a um Deus santo, aquela afronta que eles haviam sofrido por parte de Amor, era exatamente aquilo ali, protestava contra a santidade da nação de Israel. E ele buscou então, ao punir os inimigos, e aqui o estrupador, no caso a família, a parentela dos seus inimigos ali, ele estava exatamente lutando pela pureza, pela honra, no caso não só da sua tribo, que ainda não existia, mas da nação de Israel. Então temos aqui uma posição, o zelo, no caso já dos levitas, em relação às coisas de Deus. E aqui a lição também nos aborda exatamente que mais tarde, com aquele que falei a princípio, após ali a saída do povo, no caso do Egito, quando no caso os levitas, eles se colocaram ao lado de Moisés, exatamente no combate, aquela idolatria ali gerada pela fabricação e adoração do bezerro de ouro, que está aí no capítulo também. No capítulo 32 no livro de Êxodo, melhor dizendo, o capítulo 32, nós vamos ter essa observação. Êxodo de número 32, o verso 26. Êxodo 32, verso 26 até o verso de número 28. Êxodo 32, 26 a 28. E vendo, aí o verso 25, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aí já mostrando o zelo da tribo de Levi. Todos os filhos de Levi então juntaram-se a ele e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tomai pelo arraial de porta em porta e mate cada um seu irmão e cada um a seu amigo e a cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Então temos aqui já a tribo de Levi se despontando como uma tribo que tinha zelo pela santidade de Deus,
zelo pelo culto de Deus, que se colocou ao lado de Moisés contra a idolatria. Então, tudo isso nós já percebemos o trabalhar de Deus para que exatamente essa tribo ela fosse escolhida como uma tribo para zelar do culto, como uma tribo para representar a nação de Israel diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o subtópico 3 deste ponto nos apresenta a vocação sacerdotal dos levitas. Não foi sem motivo, então, diante de tudo isso, não foi sem motivo que a tribo de Levi, ela foi exatamente o berço. Foi sem motivo que a tribo de Levi é exatamente o berço onde Moisés e Arão, eles vão nascer. Então isso é bem significativo, porque uma vez que havia um histórico do zelo, do cuidado, do se colocar diante de Deus para fazer a vontade de Deus por parte da tribo de Levi, não foi por acaso que exatamente o grande legislador de Israel, que é exatamente Moisés, e o primeiro grande sumo sacerdote de Israel, que é exatamente Arão, não foi por acaso que eles nasceram, pertenciam à tribo de Levi. Isso aqui é muito interessante, quando a lição nos coloca que não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. Então nós temos aqui que Moisés e Arão, e a sua irmã Miriam, mas o que nos interessa aqui é Moisés e Arão, eles exatamente pertenciam à tribo de Levi. Moisés como sendo aquele usado por Deus para poder tirar o seu povo do Egito, e Arão exatamente para iniciar, oficializar, institucionalizar o ministério, o culto, o ministério sacerdotal. Então temos aqui a figura, essas duas grandes figuras, dois grandes nomes da nação de Israel e por que não dizer do judaísmo, exatamente advindos da tribo de Levi. Moisés, o grande legislador, o grande resgatador do povo do Egito, e Arão, o primeiro grande sumo sacerdote, e exatamente como sendo aquele o tronco do qual vai sair deva sair todos os sacerdotes que viriam no futuro para estar oficiando a nação de Israel. Então temos aí exatamente essa vocação sacerdotal dos levitas, tendo lá Moisés e Arão como duas figuras centrais, também mostrando que dessa tribo, de um lar tão piedoso, como no caso aí a tribo de Levi, saíram homens e mulheres com comprovada piedade, que tinham o Senhor como aliança particular, como os levitas. Então, homens e mulheres, a própria tribo de Levi, tinham o Senhor como sua herança. Então aqui nos mostra essa vocação sacerdotal, essa vocação da tribo de Levi, a qual foi escolhida por Deus, e uma vez que essa tribo já demonstrava o seu progenitor, ele já demonstrava essa dedicação, esse zelo pelo Senhor, agora no momento quando do chamado e da divisão das tribos, nós temos agora então a tribo de Levi, ela recebendo o Senhor como a sua herança, sendo herança do Senhor e tendo o Senhor como a sua herança, como a sua possessão. É claro, no sentido simbólico, já que ninguém tem posse de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, levando em consideração o caráter distintivo da tribo de Levi, ela exatamente foi para isso que Deus, ou por isso que Deus, um dos motivos que podemos ver assim, que na presciência de Deus e no trabalhar de Deus, faz com que essa tribo seja separada para o ministério sacerdotal. E também essa tribo, ela foi colocada como resgate de toda a nação de Israel, uma vez que ela representaria os primogênitos de Israel, como nós vimos no início da lição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aos levitas foram concedidos, no caso, os levitas foram concedidos, melhor dizendo, como dons, entregues como dons para a nação de Israel, sendo esses obreiros de Deus para trabalhar, trazendo Deus para a nação de Israel, levando a nação
para Deus. E é interessante nós observarmos que, da mesma maneira, como temos aqui na figura da tribo de Levi sendo vocacionada para o ministério sacerdotal, tendo como objetivo ensinar o povo, levar o povo a Deus, a igreja também, ela foi chamada com essa vocação, de prestar um serviço sacerdotal, de poder ser esses obreiros agora da nova aliança, a fim de entregar a sua vida, os seus dotes, para o objetivo maior, que é o crescimento do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então nós tivemos aí esse primeiro tópico, que eu achei bastante interessante, que nos apresenta exatamente a tribo de Levi como uma tribo sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Também ainda, trazendo aí algumas reflexões aí sobre a tribo de Levi, a gente vai ver aqui no decorrer da lição, também algumas coisas muito interessantes em relação aí à questão, já agora mais especificamente no ponto 2, vai estar nos trazendo sobre o sumo sacerdote. Isso aqui é bem interessante nós observarmos. Então vamos logo para o ponto 2, o tópico 2, melhor dizendo, para nós ganharmos tempo. Então no tópico 2 nós temos o seguinte, o sumo sacerdote. Então, primeiro, fazendo a observação que nós já fizemos, retomando a observação que fizemos no início. Então temos a tribo de Levi, escolhida como uma tribo separada para Deus, uma tribo sacerdotal. E da tribo de Levi nós vamos ter a escolha, no caso, dos sacerdotes, que iriam oficiar diante de Deus. Temos a escolha do sumo sacerdote. E tem a escolha daqueles levitas que necessariamente não eram sacerdotes, mas que trabalhavam na questão dos serviços do templo, outros serviços que não fossem estar entrando no santuário, ou no santo do santo como sacerdote, para estarem oferecendo, tocando nas coisas santas e oferecendo no altar perante o Senhor. Bem, o sumo sacerdote. Aqui nós temos que o sumo sacerdote de Israel, a lição vai nos apresentar que ele teria que ser obrigatoriamente descendente de Arão. Isso aqui é bem interessante. Ele tinha que ser ungido, vitalício, e estar ali como um servo de Deus. São questões aqui que eu acho bem interessante nós observarmos, porque para ser um sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi, era o primeiro requisito, tinha que ser da tribo de Levi, e além de ser da tribo de Levi, ele teria que ser um descendente direto de Arão. Isso aqui é muito interessante. Teria que ser um descendente direto de Arão, uma vez, e lembrando que Arão pertencia à tribo de Levi. E uma vez que Deus chamou Arão para que ele exercesse o ministério sacerdotal e os seus descendentes, no caso, por meio de Arão, os seus, então, descendentes. Uma outra coisa também que é interessante nós observarmos, que havia todo um rigor, observâncias que o sacerdote, no caso, ou um candidato ao sacerdócio, deveria, no caso, observar, além da questão de ser da tribo de Levi, de ser um descendente direto de Arão. A questão, por exemplo, da esposa do sacerdote, ela tinha que ser no caso, uma judia, uma israelita, uma judia de sangue puro, uma israelita de sangue puro, não poderia ser de outra nação, ou uma mistura, tinha que ser sangue puro, mostrando exatamente essa exclusividade tanto do sacerdote quanto da sua esposa e da sua família. E isso tem um valor simbólico muito grande, uma vez que a própria igreja, enquanto o novo sacerdócio de Cristo, sacerdócio espiritual, a Bíblia coloca que a igreja como sendo toda sua, um povo especial, exclusivo de Deus. Então isso é significativo, tomando o retrato das exigências que se fazia, no caso, para o sacerdote e para o exercer o sacerdócio levítico. Bem, então, voltando à lição, como a lição nos apresenta, aqui para o sumo sacerdote, havia condições obrigatórias
que ele deveria ter. E aqui a lição vai apresentar aqui como essas condições obrigatórias. A lição nos apresenta 4 subtópicos. A primeira, que deveria ser o sumo sacerdote ou os sacerdotes, teria que ser descendente de Arão. Segunda, ungido para o ofício. Era um ofício vitalício, era um cargo vitalício. E ele era um servo de Deus. São 4 características mínimas aqui que o comentarista ele nos apresenta. A primeira característica do sumo sacerdote: ele tinha que ser descendente de Arão. Então a lição aqui nos apresenta exatamente que o sumo sacerdote, e aí também, por consequência, os sacerdotes, que também deveriam ser, no caso, descendentes de Arão. Arão foi o primeiro grande sumo sacerdote. Então o que nós temos é o seguinte, é que o sumo sacerdote, ele era exatamente o principal representante do culto divino. Então o sumo sacerdote, ele era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Então ele era o maioral, ele era o chefe dos sacerdotes. Então a autoridade máxima em questão de fé, em questão religiosa em Israel, era exatamente um sumo sacerdote. Não era uma pessoa qualquer. Imagine que, como nós falamos, a tribo de Levi foi escolhida dentre as tribos de Israel. Dentre a tribo Levi, dos levitas, escolhia-se os sacerdotes. E dentre os sacerdotes, escolhia-se o sumo sacerdote. Então não era uma pessoa qualquer. Então era a figura mais importante, mais significativa no culto religioso, em questões da ligação com o divino, na nação de Israel, era exatamente o sumo sacerdote, esse principal representante do culto divino. Então, por essa razão, aqui o comentarista ele vai levantar que o Senhor exigia que, no caso, aí o sumo sacerdote, como também o sacerdote, ele proviesse da tribo de Levi, de uma família específica, que era a casa de Arão. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, além dele ser da tribo de Levi, que era a tribo escolhida, ainda mais especificamente falando, tinha que ser da casa de Arão. Exatamente porque ele se constituía, como já falei, na maior autoridade da nação de Israel, a maior autoridade espiritual, e levando em conta que dentro desse contexto aqui, nesse contexto aqui de nascimento da nação de Israel, ela não era governada como as demais nações, não era um governo político. Nós temos aqui que o sacerdote, por exemplo, o sumo sacerdote, ele era a autoridade espiritual, a autoridade máxima da nação, mas também ele, em certa medida, ele era um referencial da conduta do povo, da conduta da nação como um todo. Então temos aqui Moisés, o grande legislador, vamos dizer, o político, vamos dizer assim, e Arão como sendo esse referencial espiritual, mas levando em consideração que tudo que Moisés e os demais líderes deveriam fazer tinha como finalidade última exatamente levar o povo a Deus, para que o povo andasse diante da presença de Deus. Então a figura aqui do sacerdote e do sumo sacerdote era basicamente a figura mais importante na nação de Israel. Então temos aí o sumo sacerdote tinha que ser descendente de Arão. Ele era constituído, o sumo sacerdote, ele era constituído por Deus a favor do homem concernente às coisas sagradas, às coisas do Altíssimo. Era papel, então, aqui do sumo sacerdote, dos sacerdotes, era papel oferecer ofertas, sacrifício, no caso dos sacerdotes, pelo pecado do povo. E eles faziam isso, é interessante observar, exatamente porque eles eram o intermediário entre o povo e Deus. Então Deus, ele se relacionava com o povo, ele tabernaculava com o povo exatamente por meio do ministério sacerdotal. Louvado seja o nome de Jesus. Então era a responsabilidade do sacerdote, era a sua responsabilidade, tanto ofertar a Deus, ser esse
oficiante diante de Deus, como também era a sua responsabilidade instruir o povo para que ele tivesse uma vida santa, para que o povo pudesse andar de maneira que fosse aceito diante de Deus. Isso era uma responsabilidade dos sacerdotes de um modo geral. Eles tinham essa responsabilidade, como os levitas também, de um modo geral, por que não dizer assim? A questão da instrução. Um outro requisito para o sumo sacerdote era exatamente ser ungido para o ofício. Não era, como a Bíblia diz, que ninguém pode tomar para si esse privilégio, essa honra, sem que Deus não tenha chamado. Então não pode tomar para si a honra sem que Deus não tenha chamado, como Deus o chamou a Moisés e chamou a Arão, mais especificamente para o sacerdócio. Então isso é muito interessante, que o ministério sacerdotal e o sumo sacerdote, ele deveria, além de pertencer, ser um descendente de Arão, ele deveria ser ungido para o ofício, ter a chancela divina, cumprir todos aqueles requisitos e ter a aprovação de Deus para exercer o ministério de sumo sacerdote. Então o Senhor, ele determinou que o sumo sacerdote fosse ungido, a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Nós temos aí exatamente a consagração de Arão, e aí depois dos seus filhos, exatamente como sendo separados, como sendo ungidos, para receberem de Deus a autorização para estarem exatamente, vamos dizer assim, autorizados à altura, dignos de poderem ser representantes diante de Deus, representantes do povo diante de Deus. Então a unção era indispensável. Então, sob a unção divina, aqui a lição vai nos apresentar que debaixo da unção divina, então os sumos sacerdotes, eles teriam o quê? Condição, como também o sacerdote, de tornar a nação de Israel propícia diante do Santíssimo Deus. Ou seja, uma vez que eles recebessem a unção de Deus, ao eles entrarem diante da presença de Deus, a aceitação da pessoa do sumo sacerdote diante de Deus seria a aceitação da própria nação de Israel. Então, uma vez que Deus aceitasse, no caso, a oferta do sacerdote, e no sentido mais pleno, ou no sentido, vamos dizer assim, que era o ápice da aceitação e do culto, que era exatamente a entrada do sumo sacerdote diante do Santo dos Santos. Então, uma vez que o sumo sacerdote, ele entrasse diante do Santo dos Santos, e a sua presença não fosse rejeitada por Deus, uma vez que ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida e a aprovação de Deus, então, uma vez que ele entrasse, ele não morresse, e ele fosse aceito diante de Deus, isso ali estava tornando a nação de Israel propícia diante de Deus. Ou seja, a aceitação do sumo sacerdote diante de Deus era a aceitação da própria nação de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse é o sentido da unção sobre a vida do sumo sacerdote. Então isso é muito interessante, por quê? Porque trazendo uma leitura para o ministério da graça, nós devemos entender que não apenas a liderança, o pastor, que tem essa responsabilidade e às vezes pesa maior sobre os seus ombros, mas todos nós temos que ter essa consciência de recebermos de Deus a unção, a aprovação, o selo do seu Espírito, para que nós possamos entrar diante de Deus, sermos aceitos por Ele e sermos, por que não, intercessores de outros, para que esses possam também serem alcançados pela bênção de Deus. E a igreja tem esse papel de ser ungida, consagrada a Deus, para poder interceder, oferecer dádivas pelos homens. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Um outro requisito para, no caso, o sumo sacerdócio, era a questão, que aí o subtópico 3 coloca, vitalício no cargo. Era vitalício, não era um cargo, vamos dizer assim, passageiro. Esse cargo, para ser o sumo sacerdote, tinha que ser, portanto, da tribo de Levi e mais especificamente da família da casa de Arão. Então a vitalicidade ou vitaliciedade do sumo sacerdote estava exatamente patente na história ou no histórico familiar, na história da família de Arão. Então antes de morrer Moisés,
Antes de este morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais, no caso de Arão, e então vestiu a quem? A Eleazar, seu filho. Mais tarde, Eleazar foi substituído por Finéia. Então, nós temos aqui exatamente essa passagem, esse cargo vitalício passado, aí no caso, entre aqueles que eram exatamente descendentes diretos de Arão. E aqui, no caso, a lição traz uma informação interessante quando nos afirma o seguinte: todavia, no tempo do Novo Testamento, a vitaliciedade já não era observada. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Deus. Aí mostra que a gente sabe e acompanha a história que, infelizmente, se nós formos pegar como o sacerdócio ele era exercido nos tempos de Jesus, ele já estava bem distante, mas muito distante mesmo, daquilo que foi estabelecido por Deus. Não poderia, em determinados momentos, nem se poderia tomar aquilo como realmente algo sendo um legítimo sumo sacerdote. Nós vamos perceber que havia uma distância muito grande, e aí, no decorrer da história de Israel, a questão dos interesses políticos, quanto à ordem, quanto ao oficial, toda uma questão política, isso foi muito forte. Então havia N interesses pessoais, políticos, econômicos, em relação à escolha, os turnos de um sumo sacerdote, já no caso no Novo Testamento. Mesmo porque, se nós formos analisar, com o tempo da graça, a relação do homem com Deus ganha outro status. Agora nós não temos mais, não precisávamos mais na nossa relação, uma vez que a Bíblia diz que Deus, dos dois povos, judeus e gentios, ele veio formar um novo povo em Cristo, que é a igreja, e Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Então ele vem exatamente para exercer definitivamente o papel de sacerdote, que não pode mais ser substituído. Então o sacerdócio arônico, levítico, ele apontava para Jesus. Então, em termos de validade, ele iria até Jesus, uma vez que Jesus veio para cumprir em si tudo aquilo que era tipo. Então o sacerdócio, ele, vamos dizer assim, ele não tinha mais razão de ser esse sacerdote humano para ligar o homem a Deus, uma vez que Jesus, ele era o próprio sacerdote, ele era a própria oferta definitiva. E nós vimos exatamente isso que aconteceu. O sacerdócio, ele se perde no sentido daquelas origens de quando foi institucionalizado, mesmo porque em termos cristãos, em termos de graça, já não fazia, vamos dizer assim, nem muito, não vou dizer sentido, mas a funcionalidade, o porquê do sacerdócio, exatamente já havia se cumprido, que era uma figura apontando para Cristo. Poderia, enquanto a nação ou a religião judaica manter os rituais, sim, mas em questão de religião. Mas a entrada da graça e da igreja, como sendo constituída dos dois povos, judeus e gentios, muda tudo no cenário. Mas o que é colocado aqui, o que nos interessa na lição, é que o sumo sacerdote era um cargo exatamente vitalício, que era passado, no caso, de geração em geração dentro da família de Arão, segundo a ordem divina. Um outro requisito do sumo sacerdote é que ele era um servo de Deus. Isso aqui é muito interessante. Sumo sacerdote foi chamado para ser um servo, não era um senhor. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque nós podemos, dentro de uma leitura moderna, ou dentro daquilo que a gente percebe no âmbito da religião moderna, exatamente o seguinte: a gente percebe o quê? Que aqueles que exercem uma liderança religiosa, seja qual for, no caso, um pastor, um bispo, uma alta liderança, ele acaba, em certo sentido, exercendo um papel, ou se porta como sendo o senhor do rebanho, como sendo o senhor da igreja. E é interessante que o próprio Jesus, enquanto nosso sumo sacerdote eterno, o próprio Jesus, ele é o modelo pelo qual nós devemos seguir, exatamente ele se coloca que ele veio para servir. Ele veio para servir
e que o maior deveria servir o menor. Então Jesus ele muda toda a relação. Ele é o maior exemplo, e o que foi colocado na antiga aliança em relação ao sumo sacerdote é que ele era um servo do povo, a serviço do povo diante de Deus. E Jesus ele foi esse exemplo de servo, e servo até a morte. Então é interessante nós observarmos que aqueles que exercem liderança na atualidade têm que ter essa consciência que se o povo do qual ele toma conta, o qual ele lidera, se são servos de Deus, eles estão numa condição ainda mais baixa no aspecto de servir a um povo que serve a Deus. Então o sumo sacerdote ele tinha que ter consciência disso, que ele era um servo de Deus. Se ele tinha que exigir santidade, no caso dos sacerdotes que ele comandava, por sua vez tinha que exigir santidade do povo, muito mais ele deveria conservar a santidade, a pureza na sua vida, uma vez que ele era os servos dos servos de Deus. Então esse era um traço característico do sumo sacerdote, é que ele era um servo. E nós vamos ver que quando essa consciência de servo ela não foi observada na nação de Israel, a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, dos filhos de Eli, por exemplo, que se serviam do altar e não serviam o altar. Exatamente, houve uma queda, uma rejeição, e em outros momentos, de sacerdotes que foram rejeitados por Deus porque perderam a consciência de serem servos de Deus. Então, o último requisito aqui colocado para um sumo sacerdote é que ele deveria ser servo de Deus. Ele não era considerado infalível, não era uma pessoa infalível, nem estava acima da lei de Deus e nem acima de Deus, muito menos. Então, sua obrigação, seu dever, era exatamente o que? Servir o altar, conservar-se puro, santo para Deus, e exatamente nunca perder de vista o seu chamado. Nunca perder de vista que ele tem que manter na sua vida características que possa exatamente comprovar sua dignidade sacerdotal. Então isso é significativo, por quê? Porque o sacerdote, uma vez que ele tem um padrão de qualidade a ser observado, enquanto ele se mantém fiel a esse padrão, ele mantém aceito diante de Deus, e necessariamente, uma vez que ele for aceito diante de Deus, a nação também será aceita diante de Deus. Bem, o último tópico da lição: direitos e deveres dos levitas. Quais eram os direitos e os deveres dos levitas? Nós vimos aqui, nesse ponto 2, mais especificamente do sumo sacerdote, e agora vamos ver aqui dos levitas de um modo geral. Então, quais eram os direitos e deveres dos levitas? Dentre aqui, a lição vai destacar 3 subtemas, aqui, subtópicos, dentro desse tópico, direitos e deveres. Primeiro, viver do altar. Então, viver do altar era um direito dos levitas. Segundo, santificar-se ao Senhor era um dever. E também um outro dever, tornar-se uma referência espiritual e moral. A lição aqui, ela fecha com chave de ouro, apresentando os direitos e os deveres dos levitas. Apresenta um direito e 2 deveres. Primeiro direito é que os levitas, enquanto uma tribo sacerdotal, aí lembra que os levitas aí vai englobar os sacerdotes, vai englobar os sumos sacerdotes, engloba todos, certo? Mas tomando aqui os levitas, enquanto uma tribo escolhida, qual era um direito dos levitas? Era viver do altar. Uma vez que eles não tinham possessão, eles não iriam estar lavrando a terra, eles iriam estar a serviço do Senhor, então eles tinham o direito de viver daquilo que era trazido como oferta diante do Senhor. Então, viver do altar. Então, já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar eles deveriam viver. A lição coloca aqui, é óbvio,
se eles tinham dedicação exclusiva ao altar, eles tinham que viver daquilo que era, no caso, trazido para o altar. Então eles tinham o direito, no caso, eles, por exemplo, eles não tinham direito a nenhuma herança territorial, não tinham direito a nenhuma herança territorial entre os seus irmãos. Por quê? Porque a herança deles, como já falei num outro momento, a herança deles era o próprio Senhor. Então Moisés, ele recebe de Deus as instruções exatamente que vai destinar cidades estratégicas. Isso aqui é bem interessante, quando a lição nos apresenta, destinou-lhe cidades estratégicas por todo Israel, por todo o território. E essa cidade era exatamente cidades, vamos dizer assim, com um ponto de referência, onde o povo poderia para ali, se no caso, acorrerem, para exatamente serem socorridos, principalmente, o que a Bíblia nos coloca, principalmente, essas cidades chamadas de cidades de refúgio. A Bíblia diz o quê? Que se alguém matasse alguém acidentalmente, tinha em pontos estratégicos da região, no caso de toda a região de Israel, haviam cidades chamadas cidades de refúgio, que era exatamente o lugar onde essas pessoas que, por exemplo, por acaso viessem a matar alguém acidentalmente, eles deveriam se refugiar para não serem mortos pelos seus inimigos. E os levitas eram exatamente quem tinha essa responsabilidade de cuidar do povo e também de se manterem através daquilo que era oferecido pelo povo, já que eles não tinham, vamos dizer assim, nenhuma propriedade. Então a ideia de viver do altar é que toda a manutenção dos levitas deveria vir exatamente das demais tribos que trariam as suas ofertas, trariam, no caso, o primogênito do seu rebanho, da sua lavoura, entregaria aos levitas para que esse pudesse administrar, para que dessas ofertas, dessas manutenções ou desses dízimos, dessas primícias, para que exatamente houvesse a manutenção dos levitas de um modo geral, para que houvesse a manutenção do sacerdote, do sumo sacerdote, dos gastos, que não eram poucos, que tinha, no caso, no culto diariamente. Então tudo isso era função da tribo de Levi, a administração. Os levitas então administravam tudo isso e naturalmente o seu sustento era a partir de tudo isso que as demais tribos traziam para serem administrados. E até a ideia de não faltar mantimento na casa do Senhor, a questão do porquê do dízimo e das ofertas para que haja mantimento na minha casa, exatamente nesse âmbito, que competia aos levitas administrar para que houvesse mantimento, no caso deles, o mantimento dos sacerdotes, e também para que não houvesse necessitados entre o povo, eles deveriam administrar aqueles bens, aquelas finanças, vamos dizer assim. Então, seria um direito viver do altar, alimentar-se do altar, as suas necessidades básicas, aquilo que precisava, e um dever dos levitas, santificar-se ao Senhor. Então, em virtude do ofício que eles exerciam, que era um ofício muito sério, que era um ofício, no caso, sacerdotal, os sacerdotes, eles deveriam, no caso, erguer-se em Israel como uma referência de santidade. Então, Israel, no caso, os levitas, eles deveriam santificar o Senhor, porque eles tinham que ser diante de Deus e diante do povo, melhor dizendo, viverem para uma vida santa para com Deus, para que eles fossem tomados como referência de santidade diante do povo. Então eles deveriam ser essa referência de santidade e de pureza para a nação de Israel. Então o sumo sacerdote, por exemplo, ele, no caso, toda a indumentária que ele utilizava ali, tudo aquilo ali tinha um símbolo sagrado, que uma simbologia sagrada. E o ápice dessa simbologia de santidade era exatamente essa lâmina de ouro que havia na sua testa, quando dizia lá, santidade ao Senhor, ou seja, que ele era dedicado ao Senhor, que ele era uma propriedade exclusiva do Senhor, e enquanto representante do povo, nele, o povo também era dedicado ao Senhor. Então, ali é uma simbologia maior de santidade ali do sumo sacerdote,
que através dele o povo deveria também ser santificado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o dever dos levitas era exatamente santificar o Senhor. E o último subtópico, um outro dever, tornar-se um referencial espiritual e moral. Então os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, a questão dos costumes, da moral, eles deveriam exatamente, eles tinham essa obrigação de ser um referencial, não só espiritual, no sentido do culto, mas no sentido da moral, no sentido da ética, no sentido dos princípios. Eles deveriam ser um referencial de moral, de ética e de princípio para o povo. Então nós vemos aqui a responsabilidade que tinha, no caso, os sacerdotes. E é interessante nós observar que, em se tratando, por exemplo, dos filhos de Eli, os quais morreram diante de Deus, foram punidos exatamente porque eles eram imorais. Eles deixaram de exercer com dignidade aquela função, deixou de ser, como aqui o tópico nos coloca, de tornar uma referência espiritual e moral. Por isso eles foram punidos diante de Deus pelo péssimo exemplo que eles davam para o povo. E a Bíblia deixa bem claro que Deus matou os filhos de Eli, exatamente por causa do seu pecado, da sua imoralidade, de terem deixado de ser um referencial de espiritualidade, de santidade, de moral, de ética diante do povo de Deus. Bem, então nós temos aí, esses foram os tópicos da lição. Vou ler apenas aqui a conclusão da lição, que nos apresenta o seguinte: o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Todavia, o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois o Senhor Jesus ele é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética, sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que perecem. Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através da nossa vida venha o reino de Deus a este mundo que jaz no maligno. Então, a semelhança da tribo de Levi, mais especificamente dos sacerdotes, nós temos a responsabilidade de serem pessoas que exerçam esse sacerdócio no mundo espiritual, para que possamos ser aceitos diante de Deus e levar outros também a experimentarem a graça de Deus, a serem alcançados pela bênção de Deus que já deva ou já deve operar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando fortemente ao teu coração, e eu espero que você tenha sido abençoado por esta aula e que Deus possa nos conduzir a uma consciência maior de que nós somos propriedades exclusivas de Deus para a glória e magnificência da sua majestade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.